Tá vendo como é bom vocês participarem? Isso aqui foi o ouvinte que sugeriu. Oh, e aquela verba que vinha para a estação ferroviária? Que era para recuperar a estação e fazer dela um patrimônio público do município, fazer museu, fazer biblioteca, sei lá, né? O que poderia ser feito, tal, que chegou a ser discutido. Um grupo aí que discutiu muito tempo isso e depois ficou aquilo. Aí, como última notícia, eu me lembro, realmente foi dito que viria na administração do Schettino. E aí havia um dinheiro que era para isso, e aí de lá para cá o assunto silenciou. Pelo menos a gente não viu mais ser discutido e ficou esse ouvinte com essa pergunta aí sem resposta. E ontem ele mandou aqui, olha, não tem como entrevistar alguém que saiba dizer como é que ficou a situação da estação ferroviária, aquela luta de um monte de matonenses, entre eles o Joemir Pinotti, com quem eu vou conversar em seguida, que é exatamente para saber o que aconteceu de lá para cá. Mas foi um grupo, vamos salvar nossa estação ferroviária, lembra? Isso, Décio. E ontem quem participou com a gente foi a Ana Maria Carnavale. A Ana Maria Carnavale foi a nossa ouvinte que sugeriu, escuta, o que virou aquilo lá? Aí eu disse, boa pergunta, hein? Que pandemia, tanta coisa que foi desviando a nossa atenção, né, gente? E não foi pouco. E realmente é um assunto que interessa muito, porque aquilo não pode continuar feio ali como está. Logo, um patrimônio daquele representativo para a nossa história, como de fato é, né? Então, aí quem que nós fomos buscar? O próprio Joemir Pinotti, que é um cara super interessado nesse assunto, esteve aí junto com uma equipe, muita gente de Matão interessada nesse tema, lutando pelo restabelecimento, a recuperação, enfim, da estação ferroviária e tudo mais. Ele talvez saiba dizer se de fato aquela verba veio, se converteu, se foi feito algum projeto, se não foi. Ele talvez saiba responder a esta ouvinte e a nossa curiosidade geral também. Joemir, muito bom dia. Bom dia, Décio, bom dia a todos. Então, eu não sei se você acompanhava, na verdade a ouvinte Ana, que ontem lembrou, né, daquele esforço todo que vocês fizeram. Ele lembrou que chegou-se a aventar a possibilidade de que uma verba já teria sido destinada para isso, a recuperação do prédio ali da estação e tal. E aí ela perguntou, e no que deu aquele esforço todo? Acho que você é a pessoa mais, entre outros tantos, mas uma pessoa indicada, muito bem indicada para poder responder. Pois é, eu estava ouvindo o programa ontem e fiquei surpreso e satisfeito com essa pessoa que fez esse questionamento, e você imediatamente respondeu, né, que iria levantar, enfim. Pois é, essa história, né, já foi falado tantas vezes por vocês, né, ela vem desde a época do Jaime Jimenez. Bem, na época do Schettino, no início da gestão dele, se cumpriu o que precisava de projeto arquitetônico, planilhas, toda a parte burocrática para conseguir essa verba, que seria destinada exclusivamente para a restauração ou revitalização da antiga estaçãozinha. É um sonho nosso e de muitas outras pessoas que compõem o grupo, até de outras cidades. Bem, esse dinheiro, por volta de julho, agosto de 2020, por aí, né? Uhum. Ele foi anunciado, saiu na imprensa, no jornal, na Comarca, foi registrado. Houve uma sessão da Câmara para que esse dinheiro fosse inserido no orçamento do ano seguinte, né? E já era final da gestão do Schettino, que já tinha perdido até as nossas esperanças, porque a gestão do Schettino sequer teve, durante parte do tempo, grande parte do tempo, um diretor de cultura. Era a forma que ele enxergava a cidade, da parte cultural, era não ter ninguém representando. Bom, aí que nós fizemos? Nós procuramos os vereadores com a seguinte proposta, que eles uma vez aprovado essa verba, que tinha um contrato feito, que está aí, a gente tem cópia, foi divulgado, tinha um prazo a ser cumprido, que eles poderiam ter, assim, constituir, nada oficialmente, mas apenas pelo poder de agregação que eles têm, uma espécie de comissão para que a gente começasse a discutir e debater um projeto para aquilo. Não era só a reforma, né? Bom, você sabe que a maioria dos vereadores não sabe distinguir cultura de lazer
e nem qualquer tipo de versão. Mas fomos discutir e levamos, inclusive, aquilo que nós chamamos de um anteprojeto, um mix de ideias que poderiam ser aproveitadas dentro do que a gente imaginava, que não era nada fechado. Entregamos, bom, até hoje não tivemos resposta, naturalmente que esse vereador que nos atendeu não teve meu voto. Em seguida, nós procuramos todos os candidatos a prefeito e falamos esse mesmo assunto, entregamos esse anteprojeto, vamos chamar assim, né? Mas você sabe, os candidatos não tem sequer um projeto para a cidade, sabe? E nem secretário, nem diretor de cultura, isso é nomeado depois, de acordo com as conveniências dos acordos. Mas, de qualquer forma, nós fomos recebidos por todos e entregamos ali esse mix de ideias. Uns foram mais efusivos, outros não entenderam nada, né? Outros se adiantaram, né? O Rui Pinotti, inclusive, até aventou a possibilidade de uma entrevista com os diretores da ALL, que é a Estrada de Ferro ali, mas ficou nisso, né? O Adalto, ele pegou também esse projeto, né? Nós entregamos pessoalmente, ele já com a certeza da vitória na mão, ele disse, olha, vamos conversar sobre isso daí. Assim que eu constituir a minha diretoria, a gente vai ver quem que é a pessoa indicada e vamos conversar sobre isso daí, né? Bom, isso foi o que aconteceu. Ao longo desse ano passado, já vencendo o prazo dessa verba ser aplicada, nós acompanhamos pelo jornal oficial, que é a Comarca. Né? O Rogério Bourdion, que é o jornalista, é um entusiasmado dessa reforma também, e sempre que foi possível, ele instigou que houvesse alguma entrevista e tal. E soubemos por um dos secretários, que acho que parece que acumula também o cargo de comunicador oficial, que é o William, de uma viagem que ia ser feita para São Paulo, porque o prazo estava se esgotando, eles iam pedir um adiamento, algo assim, e que a verba originalmente direcionada, que foi calculada em cima de planilhas, etc., seria insuficiente, muito menos do que se precisaria, e que buscariam mais recursos. Esse é o histórico recente do que aconteceu. Não se foi falar mais nada, né? O diretor de cultura, em momento algum nos procurou, ou pelo menos para mim, que eu saiba de alguém, para levantar esse assunto, que tipo de apoio a gente poderia dar. Eu pessoalmente acho que devia ser algo paralelo à prefeitura, uma espécie de ONG, uma espécie de fundação, porque é um projeto, Décio, você sabe perfeitamente, ele não vai pertencer a uma gestão. Isso é uma coisa que começa agora e vai por muito tempo, né? Você pensa hoje numa escola de música, mas já jogando para o futuro, um conservatório musical. É algo que você faz em 20 anos. Bom, o diretor de cultura atual, me parece que, pelo menos comigo, não manifestou esse interesse de ter um polo de concentração de ideias na cidade. Um polo que trairia investimentos de retorno de emprego, retorno de financeiro, é o turismo, né? Infelizmente hoje, você vem para Matão, traz um amigo aí, você não tem o que mostrar na cidade que resgate um pouco dessa tradição, né? Eu até diria que a maioria dos vereadores não sabe quem é o autor da Valsa Saudade Matão. Isso é um quadro que existe na nossa cidade. E ali, e você acompanhou, fizemos várias entrevistas, os seus repórteres aí tantas vezes nos procuraram, né? E sobre esse assunto, aquele abraço à estação, isso tudo ficou no lugar comum, ficou na banalidade dos projetos. Registre-se que houve um avanço na época. Nessa gestão atual, tem um elemento que foi assim um leão na época, que é o Ademir de Souza, na época do governo do Chico. No final, ali, acho que no último ano do Chico Dumont, o Ademir empreendeu nesse sentido, foi a Brasília e... Enfim, ele foi muito interessado à época. Ele foi a única pessoa ligada à classe política que acompanhou a maioria das reuniões que nós fizemos. Nenhum vereador, nenhum outro... Né, ele foi, da última vez, a Lígia também, que era a diretora, foi. E ela falou, bom, está tudo pronto. O governo seguinte, o problema é esse, Adécio, é essa continuidade, sabe? Parece que barra.
né? Bom, o fato é que eu para responder para essa a senhora que ligou aí, para vocês, eu diria assim, que não sabemos nada, né? Baseado no que o William disse, eu acredito que devia ser questionado sobre isso, né? Por que aquelas planilhas não valiam mais nada? Por que o prazo não foi seguido, uma vez que essa verba só tinha esse direcionamento? Aliás, aonde está essa verba? E se não veio, por que foi assinado um contrato? Por que a Câmara colocou essa verba no orçamento do ano seguinte? Pô, peraí, não estamos falando de nada virtual. Estamos de dinheiro, valores devidamente nomeados, né? Isso tem que ter uma explicação. Porque o receio, Décio, e todos aí que estão nos ouvindo, que têm esse interesse, é que não aconteça, e não estamos fazendo nenhum pré-julgamento, que aconteceu com aquele prédio ali da Laerte Taralo. Uma coisa fantástica, grande, enorme, um centro polarizador de ideias, está lá as traças, né? Não podemos deixar com a estaçãozinha isso. Não estamos julgando, por isso que nos colocamos à disposição. Do nosso grupo não saiu nenhum candidato a nada na cidade, ninguém pleiteou nada, apenas pessoas que gostam daquilo, veem naquilo um espaço que fomenta ideias, fomenta dinheiro, planos para o futuro. E aí hoje falar, o jovem bebe muito, não tem nada de cultura para ele fazer assim, que seja público, que seja acessível. E a gente no espaço daquele, olha, Dércio, eu pessoalmente visitei várias estações. A estaçãozinha ali da terra do Portinari lá, Brodowski, né? É o centro de cultura, cada uma adaptando ao tamanho. Pô, aqui é visitado, aí as pessoas tiram fotos, as pessoas pesquisam, né? E nós aqui no centro da cidade, algo que vai cair. É triste de ver, mas vai cair. Não tem mais nenhum outro prédio histórico. Esse é o último, de uma cidade que chama Terra da Saudade, sabe? Que saudade vamos ter? Talvez seja isso. Então fica a minha expectativa igual essa senhora que ligou, e também queria saber, cobrar, e os vereadores? Cadê os nossos amigos vereadores? Cadê aquela possível comissão para fazer esse acompanhamento, de prestar colaboração? É um grupo, para a cidade, né? Então, tudo bem, há prioridades e tal, só que esse dinheiro veio específico, não ia tirar da educação, não ia tirar da saúde, não ia tirar de ninguém, veio para isso. Não vai fazer nada? Então que devolva para outra finalidade. Mas não ficar assim, solta aí, puxa. Prescreveu, Jamil, isso aí a essa altura ou ainda é? Olha, eu acredito que serão 15 meses, né, do início da obra. Isso foi em julho, agosto, setembro de 19, né? Então, essa altura aí perdemos 20 veio aí em seguida a eleição. 20. Então já está estourando aí, né? Já está estourando. Tanto que o William disse, nessa matéria recente, que ele estava indo para São Paulo justamente para pleitear que se adiasse esse prazo, que não ia ser cumprido. Porque novas planilhas, novos orçamentos, enfim, novos cálculos estariam sendo feitos. Até eu me estranhei, eu posso estar errando um pouco no número, mas o projeto inicial ficava em torno de 1 milhão, vão arredondar. E nessa nova roupagem aí, né, que ele ia pleitear, já estava 5, 6 vezes mais. Né? E para quem não sair do zero, assusta. Nós vamos parar com isso. Você falou uma coisa interessante que eu também penso assim. Eu acho que essa questão da cultura passa muito pelo gosto do mandatário. Você vê, tem governos que gostam disso. Eu vou trazer aqui um exemplo rápido de Penápolis, tinha lá o Zé Igreja, era um usineiro e depois entrou para o mundo político também. E ele construiu um teatro maravilhoso, porque ele gostava de teatro, ele trazia peças de teatro. O povo de Itápolis gosta de teatro hoje em dia. Eles vão assim como se fosse num show de música popular aí. Tal. Por quê? O povo acostumou, porque a cultura às vezes não é porque ela é complicada, as pessoas não entendem, é porque ninguém oferece. Então se o rádio, se todo mundo oferece essas porcarias de música, todo mundo vai gostar só disso mesmo, mas ninguém oferece uma coisa melhor. Né? Fazer de uma coisa melhor um modismo, para ver se as pessoas começam a se interessar pelo que é bom. Então, eu percebo assim, que a questão da cultura vai muito de quem governa, da caneta do cara lá, e não do secretário dele. Porque aí o cara pouco manda, vai muito da cabeça do cara. O William é um cara aqui, então hoje que assume na prefeitura grandes responsabilidades, por vezes parece que ele que é o prefeito.
De tanto que ele fale com competência. E até aqui um rapaz trabalhador, estudioso, né? Nada que desmereça, por favor. Mas tem coisas que não dependem muito do secretário, depende do gosto de quem manda. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou agora procurar pelo Cido Ferrari. Sabe? Porque isso aqui não é uma questão de faço porque tenho o que fazer. Faço porque gosto ou não faço porque não gosto. Eu pelo menos percebo assim. Então, a sequência da matéria ao Joemir, na sequência ao Joemir, é o prefeito, porque vai depender muito dele dizer eu quero ou não quero. Porque não dá nem para dizer o diretor de cultura, que não é secretário, é um diretor, é uma diretoria. O diretor da cultura praticamente é um executor no setor de cultura daquilo que o governante gosta ou não gosta. Estou errado, Jamil? Eu concordo plenamente. Agora, infelizmente, né, e aí não é julgar o Cido, ou o William, ou o Juliano, não é nada disso. É que, infelizmente, nós, não é questão só de Matão, é que as candidaturas não são feitas em cima de um projeto. O que a pessoa pensa? Que o prefeito, por melhor que seja bem intencionado, tal, ele também não tem essa noção toda. Qual é o projeto de cultura para a cidade? Né? Nós não votamos nisso, infelizmente. E não é um ou outro. A maioria, assim. Nem para o Brasil aqui, a gente está vendo isso. Bom, então a pessoa entra e aí vai o quê? Vai na verba que um deputado conseguiu ou vai na boa vontade. Agora, eu falo uma coisa para você também, e aí é como uma crítica pessoal, assim, uma opinião pessoal, não é uma crítica pessoal. O diretor, o secretário lá, envolvido, amante daquilo, ele vai atrás. Ele vai convencer, ele vai buscar recursos para viver essa camisa. Não pode ser apenas um cumpridor de lei. Porque, veja bem, obra é uma coisa, conceito, mudança de atitude, essa mudança cultural, essas coisas você pode construir. Veja bem, você não tem verba para fazer um teatro, mas você tem ações fáceis de fazer na área de recreação, de lazer, que são elementos que fomentam a construção de determinada área cultural. É brincando com criança. Né? É fácil, você tem dinheiro, monta um grupo de teatro, ou um grupo qualquer que seja aí, né? Uma escola de música, futuramente um conservatório. Não, você instiga, você cria essa mentalidade. E aí sim, né, você acabou de dizer uma coisa interessantíssima, né? Nesse preparo, nessa brincadeira lúdica, você mostra outros tipos de música, outros tipos de pintura, uma vez que você brinca com tinta, né? Você revela para essas pessoas grandes personalidades do mundo cultural e não fica fechado em guetos. Então, nisso, infelizmente, acontece isso. Não é de agora, né? Na cidade, diria até na nossa região, em alguns lugares, né? Agora você tem, por exemplo, Taquaritinga, aqui uma cidade próxima aí, né? Pô, os caras faziam aquele carnaval lá, muito popular, meia dúzia que organizava. Hoje, não pela pandemia, mas até então, atrai dinheiro, atrai Sim. toda uma parte de hospedagem, de alimentação, sabe? E regional, exportam essa tecnologia de carnaval. E é uma outra coisa que, inclusive, pensava aqui enquanto você falava, que eu acho assim, Matão tem características muito bacanas, quer dizer, nós temos aqui virtudes maravilhosas, e entre elas o trabalho, parece ser o grande virtude histórica do matonense é o trabalho, o gosto pelo trabalho e, enfim, é uma cidade do trabalho, mas é uma cidade que precisa ter lazer também, que a gente ressente disso. Mesmo a parte cultural. E aí, nesse contexto, ora, se o dinheiro está disponibilizado, ainda que precise de um pouco mais, e se for do gosto do prefeito, e levando em conta que muitas cidades brasileiras estão marcando neste ano aqui uma data muito importante da história cultural desse Brasil, a Semana de Arte Moderna de 22 é centenária este ano. Ela está completando 100 anos. Talvez esta fosse a obra para que a prefeitura inaugurasse, dissesse, olha, é a nossa contribuição nos tempos de hoje, nesses 100 anos da Semana de Arte Moderna brasileira, que foi uma grande revolução, e a revolução está continuando aqui agora. Vem da periferia. 100 anos atrás, a reforma cultural vinha mais dos meios senhores do café, senhores do engenho, não sei o quê. Era uma coisa mais elitizada, mas foi muito importante. Agora, 100 anos depois, a revolução que eu vejo cultural, essa é
essa vem da periferia também, tem muita expressão de arte aí, das mais variadas, você pode até não gostar, mas não importa, o momento é de uma revolução cultural que incluiu os mais pobres também, as favelas, os guetos, as periferias e tudo. E o Brasil está dentro dessa comemoração importante da sua história cultural. Seria um modo de um município dizer assim, ó, já estou incluído no calendário dos 100 anos da revolução, enfim, da revolução cultural, né, que foi a Semana de Arte Moderna. Coisa bonita? Já pensou? Né, que coisa linda, uma cidade ali, de repente isso é colocado em toda a imprensa, uma coisa nova, uma cidade que tem uma origem trabalhadora, né, de repente tendo esse enfoque cultural, e assim outras coisas, né, Léo? Você veja bem, olha, você pega lá Barretos, terra do peão, cidade isso, cidade aquilo, Matão é a terra da saudade, o que envolve esse nome, o que traz, que evoca de coisas boas, você tinha que ter uma festa da saudade. Na parte de alimentação com coisas caseiras, etc., né? A indústria demonstrando e mostrando todo o seu histórico de evolução, né? Empresa aqui com quase 100 anos, tem coisas que eram feitas na marreta, hoje são alta tecnologia de laser. Olha esse histórico, né? Isso, nós temos uma valsa que é conhecida no mundo inteiro. A letra não tem nada a ver com a cidade, mas a melodia é de uma grandeza, de uma riqueza, né, é incrível, tanto que pega na emoção. E a gente não explora isso. Tem que pensar isso como negócio, na verdade. Né? Claro, você vai ter lá o curso de dança, de violão, etc., tal, que é o lazer, a recreação, né? Mas você tem que pensar, essa molecada tem que ter um espelho. Tem que ter um espelho. E aí sim ele vai falar, olha, eu toco funk, mas eu sei que tem a clássica, eu sei que tem compositores maravilhosos. Sim. E assim por diante. Mas tem que oportunizar, né? Isso é um projeto que não pertence a uma gestão só, ele vai se construindo, né? E para nós, assim, eu penso que Matão, a estaçãozinha, ela, embora pequena, não vai dar muito recurso ali, não dá para fazer um museu, dá para fazer um arquivo, etc. Tal, né? Um local de receber algumas pessoas, local nobre, né? E uma praça tal, vai ser um polo disso daí. Vai ser um polo. Ele vai gerar até aquele barracão do lado, né? Que hoje é depósito de Corpus Christi, que vai gerar atividades. Você pode botar, aí sim, sabe, Décio? Aí sim você vai ter parceiro. Com certeza. Que ele vai querer expor o produto dele, associar o seu produto a algo bem feito. Algo que é consistente. É verdade. Né? Não de mola. E há um outro interesse ali que eu acho que também caberia bem, porque a proposta que existe já é de transformar o complexo da 15 ali ao lado, que é já uma referência mais moderna, né? Em complexo Adalto Scardoelli, forma de homenageá-lo, né? Então você vê alguma dotação de uma vez por todas desse nome naquele complexo, né? Em associação que contempla ali a modernidade da obra e o passado e tudo. Já pensou, ao chegar ali, você ia ver uma coisa de dar orgulho em todo mundo, né? Claro. Tudo aquilo recomposto lindo, ali, tudo. E se você olhando por cima, está no meio da cidade. Não tem lugar mais nobre que isso, sabe? É verdade. Então, e aí, inclusive, essa área que se estende até lá no futuro complexo do Adalto, é área livre, desimpedida, não tem invasão, sabe? Ali pode ser um corredor de galpões, porque a LL está atualmente ali, não sei se chama LL, enfim, ela só passa na cidade. Agora né? É Rumo, né? É Rumo, exatamente. Passa na cidade, mas há projetos aí que se ouve falar de resgatar o transporte ferroviário, né? Enfim, isso tudo é pensar para frente. É para frente. Mas olha, Joemir, eu prometo a você que vou, como disse aqui, pela razão já dita, tentar pegar da boca do próprio Cido. Porque, como disse, isso não depende só da boa vontade de secretário, de diretor e tudo mais. É um negócio que ou um governo gosta de cultura é desse jeito. Porque o resto não. Educação, saúde, tudo isso é fundamental. Já está lá previsto. O cara é obrigado, inclusive, a investir. Tudo. Cultura é uma coisa que ou ela existe porque um prefeito gosta ou ela não existe porque ele não gosta.
Então, o que ele pensa sobre isso e também ver se essa verba ainda vale ou se prescreveu. Mas por hora, muito obrigado, viu, Jamir? Eu agradeço a vocês aí, espero que o prefeito se convença que não é que se ele gosta ou se ele não gosta, não. É um compromisso que ele tem, né, independente do gosto pessoal. Mas olha, nós estamos à disposição, o grupo lá, nós somos várias pessoas, temos arquivo de tudo que foi publicado, eu guardei tudo isso, é tudo arquivadinho, e estamos à disposição e torcendo e nos colocando à disposição de que precisar, palpite que não falta, né? E eu espero que o William que eu citei e o Juliano que eu citei foi apenas ilustrando essa discussão, não tem nada a crítica deles assim na sua atuação, né? Apenas ilustrando. Tá? Ok, muito obrigado, Joemir, mais uma vez. Você também, um Tenha um bom dia, Joemir.